Questão 24 do quadro técnico de informática da Marinha, prova de 2022. Aqui a gente tem a seguinte questão. Segundo Silber Schatz, como é chamada uma unidade básica de utilização da CPU composta por ID, um contador de programa, um conjunto de registradores e uma pilha? Então, ele dá as alternativas para a gente. O kernel. Kernel, a gente sabe que é o núcleo de um sistema operacional. Ele é aquela primeira camada que tem contato com o hardware. Então aqui não é essa alternativa porque não atende esses requisitos. Driver de dispositivo. Quando a gente fala de driver de dispositivo, a gente fala que é um software que permite que o sistema operacional interaja, por exemplo, com um hardware específico. Quando a gente tem, por exemplo, uma impressora, a gente precisa, para que aquela impressora se comunique com o hardware do computador de alguma forma, para que ela consiga realizar as suas operações, a gente precisa de um software que vai indicar para o nosso hardware como que essa comunicação vai acontecer. Então, esse é uma característica de um driver. Swap de processo é uma técnica de gerenciamento de memória virtual e ela permite que parte do processo seja movido da memória principal para o disco e vice-versa. Então, por exemplo, quando uma memória ela fica muito cheia de instruções, é preciso utilizar parte do disco para poder conseguir continuar com as operações, e isso é feito através do swap. Isso tudo a gente tem, por exemplo, kernel. O conceito de kernel é encontrado no livro lá, Fundamentos de Sistemas Operacionais. Na edição 9 a gente tem o conceito de kernel lá no capítulo 2 já. Isso de driver de dispositivo a gente pode encontrar no capítulo 13. Swap de processo, caso queira dar uma estudada, ache o livro, compre o livro e queira dar uma olhada. Isso aqui está no capítulo 9. Swap de processo está no capítulo 9. Paginação de memória é uma outra técnica de gerenciamento de memória virtual. E ela divide a memória física em páginas. E permite que o sistema operacional aloque e desaloque páginas de memória conforme o necessário. Isso aqui a gente pode encontrar no capítulo 8 do livro. Então a alternativa correta é a letra E. Isso aqui a gente encontra no capítulo, se eu não me engano, logo no capítulo 4 do livro, a gente já encontra, essa frase exatamente dessa forma como foi escrita, a gente encontra logo na visão geral, quando ele fala sobre kernel, sobre threads. Então é só assim que você encontra o capítulo sobre threads, e na visão geral ele já traz pra gente esses conceitos exatamente dessa forma. Então uma thread ela é uma unidade básica de utilização da CPU composta por ID, um contador de programa e um conjunto de registradores e uma pilha.